irmãos, nessa manhã de sexta-feira quero continuar a nossa reflexão sobre a terceira temporada da série de devocionais diárias intitulada Os Salmos Nossos de Cada Dia. E hoje eu quero trazer à nossa memória o Salmo de número 142 e o tema Com a Minha Voz. Eu vou ler o verso primeiro desse salmo que diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Que voz? Que voz você tem erguido ao Senhor? Com que voz você tem clamado e suplicado ao Senhor? Com voz sua ou com voz de outro? É preciso clamar ao Senhor com a nossa própria voz. Que é a nossa voz? A nossa voz é uma representação do nosso eu, do nosso ser. Somos seres da palavra, animais que falam, os únicos em toda a criação. A nossa voz é o que temos de mais pessoal, de mais nosso. É algo que nos identifica e mais do que qualquer outra coisa. A voz tem um caráter revelador de quem somos. Como é essa voz que o salmista chama de minha voz? O que a caracteriza? Ela é uma voz individual. Clamar ao Senhor com a nossa voz é buscá-lo com a nossa individualidade, com consciência de que temos uma identidade pessoal. Com a minha voz, a voz é minha e de mais ninguém. Sou eu mesmo, clamando com ela diretamente ao meu Deus. Trata-se de usar uma voz própria, não emprestada, ainda que com palavras aprendidas de outros. Tudo o que sabemos, aprendemos com alguém, inclusive a falar, imitando as pessoas que ouvimos, mas as palavras que aprendemos precisam ser apropriadas, assimiladas, tornadas nossas, para que sejam nossas palavras realmente. Nossa voz, que é singular, inconfundível, somos seres singulares, únicos, irrepetíveis e de valor infinito. Assim Deus lida conosco. E que maravilha de oportunidade, que graça imensa é falar a Deus com a nossa própria voz, cada um com a sua. Somos todos iguais. Diante de Deus, somos todos importantes para Deus, que nos trata com distinção. Não somos mais um na multidão, não somos massa, não somos número. Somos gente, somos pessoas individuais, temos nome, rosto e voz e podemos fazer soar diante de Deus com toda autonomia, com toda liberdade. Nada é mais valioso do que a alma individual. E ela pode erguer a voz a Deus e a Ele clamar. A voz com que clamamos ao Senhor é para ser uma voz sincera. Clamar ao Senhor com a nossa voz é buscá-lo com a nossa sinceridade, com voz autêntica, não fingida, que vem do fundo do nosso coração. Deus quer verdade de nossa parte. Ele odeia a mentira e a falsidade. É preciso colocar tudo o que somos na nossa voz, derramar a nossa queixa, expor a nossa tribulação, sem reservas, sem medos, sem tentativa de ocultação, falar ao Senhor de tudo aquilo que somos e trazemos em nós, sem rodeio e sem encenação, sem pose, sem hipocrisia. Que o mundo não é palco, a vida não é teatro, não somos artistas, nem personagens de uma peça, ainda que a sociedade exija de nós o desempenho de vários papéis. Mas perante Deus não cabe nenhuma representação. Podemos ir a Deus como estamos, como somos, e falar de tudo, sem disfarce algum, sem nenhuma máscara, expressando a Ele toda a nossa dor, desde que humilde, podemos falar do que quisermos ao Senhor, contando com o seu socorro. Temos essa liberdade diante de Deus.
A voz com que clamamos ao Senhor é para ser uma voz discreta. Clamar ao Senhor com a nossa voz é buscá-lo com a nossa interioridade, sem exibicionismo, pois a nossa oração não é para ser vista pelos homens. Isso é coisa dos hipócritas de Jesus. Não precisa ser com grande quantidade de palavras, nem precisa ser necessariamente com palavras audíveis aos outros. De fato, a melhor oração é aquela feita no segredo no quarto, de portas fechadas. O salmista derrama sua queixa e expõe a sua tribulação perante Deus na presença de Deus. Somente Deus precisa ver e saber o que se passa conosco. Somente Deus precisa ouvir a nossa voz, porque Ele é capaz de perceber e identificar sempre essa voz que é interior, que nem precisa soar ao ouvido dos outros, muito menos precisa soar ao ouvido do Deus que tudo conhece. Afinal, até em silêncio, sem palavras audíveis ditas por nós, se faz oração. É com as nossas próprias palavras que devemos buscar ao Senhor, com a nossa voz individual e com palavras que expressem de fato e de verdade quem somos e o que queremos, com a nossa voz sincera e com palavras que só o Senhor precisa ouvir, com a nossa voz discreta e sempre e antes e acima de tudo, com confiança no Senhor, que conhece as nossas necessidades antes que lhe peçamos, o que quer que seja, que nos ama e que se interessa por nós. A nossa voz vai ser ouvida, levada em consideração, respondida pelo Deus que é bom e faz o bem, que é inteiramente bom e só faz o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Que todos nós tenhamos uma ótima sexta-feira, em nome de Jesus. Amém.